E aparece agora comigo em tela, Graziano, seja muito bem-vindo, bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Victor, e bom dia a todos que nos acompanham no Morning Call. Graziano, eu queria começar perguntando, a gente acompanhou aquela judicialização, as discussões todas na Comissão Europeia, agora houve essa ratificação, essa assinatura por parte do presidente Lula. Eu queria entender o que muda a partir de hoje, o que já está valendo, o que ainda não está, exatamente por causa dessas discussões todas ainda lá no bloco europeu. Então, uma domanda bem importante porque temos que dividir o EMPA do ITA. O EMPA é o acordo que é um acordo que abraça todos os aspectos. O que vale a partir de hoje é o ITA, que é o acordo comercial que reduz as alíquotas de importações ou exportações, em função de onde de qual ângulo a gente observa isso. O que muda para nós hoje, que nós vamos comprar aqui no Brasil, por exemplo, um parmigiano, que é um produto importado, que é um produto alimentar, que tinha um imposto de importação extremamente alto, e todo mundo pode ver isso nos supermercados brasileiros. A partir das próximas importações, os queijos, os vinhos, azeite, se olharmos do lado brasileiro, a questão alimentar será imediatamente com tarifa zero. E se a gente quer depois conversar um pouco e observar o lado mais estratégico, uma coisa muito importante são os maquinários industriais que entram nessa categoria zero, porque existe uma tabela, categoria 0, 4, 7, enfim, é uma redução gradual, mas muitos produtos estão entrando na categoria zero, que significa, a partir de hoje, a redução e a eliminação da alíquota de importação. Então vamos falar sobre as coisas mais gostosas, como azeite, queijos e vinhos a posteriori. Vamos falar antes sobre o maquinário. A gente sabe que esse foi um dos principais pontos sensíveis, principalmente para a indústria brasileira. Já que você citou esse aspecto, eu queria entender quais são as perspectivas de acesso a maquinários, né, europeus agora com custos bastante reduzidos e qual a expectativa exatamente de ingresso desse tipo de maquinário aqui no nosso país. Bom, essa é a parte que eu gosto mais importante, porque o Brasil está numa transformação, está renovando o parque industrial, está descobrindo que desde sempre tem, por exemplo, vou citar uma coisa estratégica, tem as terras raras, né? Mas nunca extraiu. A China conseguiu extrair terras raras e virou nos últimos 6, 7 anos líder na produção de microchip, de tudo que precisa hoje em dia para rodar, por exemplo, um data center. A gente sabe que se não tem data center, não tem inteligência artificial. E o Brasil, inclusive, com a matriz energética limpa, junto com o Canadá, os países do norte da Europa, são lugares perfeitos para poder investir e montar um data center. Agora, a extração de umas terras raras, todos os minerais, passa para um processo industrial. A China desenvolveu isso, o Brasil não tem esse tipo de maquinário. Por quê? Porque o Brasil, notoriamente, importa tecnologia industrial para transformar commodities, para transformar qualquer tipo de produto. E a Itália, ou a Europa no geral, é um país exportador disso. Então, esse tipo de maquinário que entra na categoria zero, vou voltar nesse assunto porque é importante. O que é a categoria zero do ITA, desse acordo provisório comercial? É um maquinário que o Brasil não produz. Então, se o Brasil consegue produzir um maquinário e a Europa também produz o mesmo maquinário, provavelmente esse maquinário não vai entrar na alíquota zero, vai demorar mais anos para imposto de importação cair. Eu até acho justo para proteger a indústria brasileira. Agora, se o Brasil não sabe produzir aquele maquinário, aquela categoria de maquinário entra na categoria zero desde já. Então, vai ter um incremento de investimentos do ponto de vista de transferência de tecnologia aqui, que é finalizada a renovação do parque industrial, a abertura de novo fronteira de negócio, onde eu vejo muito bem os europeus com esse bloco que se formou, investir aqui para fazer junto com os brasileiros a extração, por exemplo, dessas terras raras, e ambos os blocos se beneficiar com isso. Então, sair dessa lógica antiga, velha, histórica, que chegava o gringo para colonizar a América do Sul, que é absolutamente inviável, e começar em joint venture, onde ambos os blocos ganham juntos. Isso é uma coisa muito relevante para mim. Graziano, a gente fala sobre o maquinário agrícola, principalmente, né? A gente sabe que esse maquinário vai chegar aqui para trabalhar nas lavouras, principalmente, que vão
de insumos que muitas vezes vão ser agora exportados para o próprio bloco europeu. A Vitória Queiroz trazia para a gente rememora inclusive essa resistência, notadamente a mais significativa dos agricultores franceses. Eu queria entender o quanto esse assunto ele já é passado, o quanto conseguiu-se mitigar, pelo menos, aquela série de salvaguardas impostas pela União Europeia como um todo a produtos agrícolas oriundos do Mercosul. Eu queria entender, resumindo, se mesmo com essa série de imposições, de limitações, de cotas, esse acesso de insumos oriundos do nosso agronegócio, ele ainda tem um potencial de crescimento bastante ostensivo nesses embarques para o bloco europeu. Vou responder, vou tentar ser bem resumido. O assunto para mim não é passado, é ultrapassado. Por quê? Porque essa é uma retórica sobre a questão alimentar, ou que as commodities que o Brasil exporta, os produtos que o Brasil, a América do Sul exporta para a Europa, França, Itália, etc., não são os mesmos que eles exportam aqui. A gente antes estava citando. O que a gente vai comprar da Europa com tarifa zero? É o vinho, é o azeite, é o molho de tomate, é a farinha, os queijos. E o Brasil exporta para lá commodities totalmente diferentes, é soja, é açúcar, são outros commodities. Então, os benefícios dos agricultores, ele aumentando as exportações agrícolas da Europa para cá, eles vão tocar com mal, vai ganhar mais dinheiro o agricultor europeu, inclusive o francês que produz queijo, por exemplo, é conhecido em todo mundo, que produz vinho em todo mundo. Agora, a carne, que é o único elemento que deu conflito, tem o cap das 99 mil toneladas. Então, não vai mudar nada, porque chegando naquele limite, volta a tarefa de exportação em cima da carne. Então, não vai ter esse invasão de bife de ancho lá, batendo de frente com o entregosto francês, porque vai ter um limite quantitativo. Então, eu falo que é ultrapassar esse assunto, porque desde que os agricultores começam a entender que para eles vai ser um incremento de negócio, isso, acho que dificilmente eles vão voltar a reclamar para voltar atrás. Graziano, você mencionava novamente essa possibilidade de a gente acessar produtos como queijos, vinhos, azeite, molho de tomate. Eu queria entender, já dá para a gente projetar o quão mais barato vão chegar esses insumos industrializados aqui nas gôndolas brasileiras? Olha, cada produto tem um código NSM diferente, mas sim, vamos contar que vai ter uma redução de cerca aproximadamente 25% nos produtos alimentares e vai ser bastante relevante, porque os impostos, quando tem imposto de importação, é impostos que se vão embutindo. Então, não é só uma alíquota, é que isso carrega toda a cadeia da importação. Nós vamos ter um impacto sensível. Eu estava na AgriShow, por exemplo, vou sempre ficando nesse setor agroalimentar, essa semana, uma feira muito grande, onde todo mundo do agro está lá, e o Brasil, por exemplo, não produz, eu me deparei, maquinários para a transformação de fruta, de legumes, o processamento disso. Embora ele produza muitos maquinários agrícolas para lavoura, etc., por exemplo, esse nicho aqui, o Brasil não produz. Então, eu encontrei várias pessoas lá, estrangeiros, tinham um interesse extremamente alto já em fazer simulações tributárias para fazer os pedidos desses maquinários. Aí, vamos fazer o pedido esse ano, fechar o preço para depois importar daqui a 6 meses. Já estava essa conta no stand da feira, tinha caneta e calculadora para entender como é que é a tabela de preço desses maquinários, já iam mudar nas próximas importações. Então é algo muito concreto, não é teórico. Graziano, eu queria falar só um pouquinho sobre o impacto indireto. A gente sabe da importância para os Estados Unidos do bloco europeu, da União Europeia e vice-versa. Eu queria entender se com essa corrente de comércio, né, e a perspectiva do incremento dela entre o Mercosul e a União Europeia, eu queria entender se há alguma possibilidade, alguma perspectiva de um impacto inflacionário, exatamente por um desvio de embarques que originalmente iriam para os Estados Unidos, vindo aqui para a América do Sul, principalmente pensando nas tarifas impostas, né, por Donald Trump contra o bloco europeu. Por isso entender qual é que vai ser a
reação dos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos, eu acho que foram exatamente, foi o player que conseguiu finalmente permitir de abrir a gaveta e pegar o acordo e implementar, que estava pronto. Então, devido exatamente ao que você falou dos dácios e das pressões unilaterais aos americanos, a Europa acordou e aí abriu a gaveta e colocou na mesa um acordo que estava fechado há muito tempo e se acelerou. Então, eu acho que temos que dizer obrigado aos Estados Unidos para essa postura deles, meio às vezes bizarra, porque conseguiu pelo menos criar um benefício bom entre o bloco do América do Sul, que está se aliando com a Europa. Agora, a inflação, no geral, a observação do custo, eu neste momento estou vendo mais uma ligação com o custo da energia, porque tudo que aconteceu, obviamente, no Médio Oriente, tudo que aconteceu antes na Rússia, não é que passou, está lá. Então, os países que neste momento estão tentando achar fontes alternativas energéticas, vão ser os países que de qualquer forma vão mitigar esse risco de inflação ligado ao custo da logística que vai incrementar. E o Brasil, por sorte, é um país que, por exemplo, produz biocombustível, consegue aplicar isso e consegue amenizar algo que na Europa não consegue. Aumenta o custo do petróleo, aumenta tudo lá. Não tem nenhum fator que eles conseguem usar para mitigar esse custo inflacionário. O Brasil, por sorte, tem o metanol, tem o biogás, biometano, tem o biocombustível de última geração. Então, é um país, eu acho, desse ponto de vista, sortudo. Interessante esse ponto que você traz, Graziano, sobre a possibilidade de incrementar a nossa exportação de energia para o bloco europeu. Eu queria entender exatamente, me alongar um pouquinho nessa conversa, até porque a gente sabe dessa crise de abastecimento, né, principalmente do gás que vinha da Rússia. Eu queria entender exatamente como é que está essa situação e quais são as perspectivas acerca exatamente desse incremento nas relações. Olha, vou citar um caso bem concreto, inclusive porque é uma empresa brasileira que eu estou acompanhando de perto e estou gostando muito. Eles estavam em Hannover, até o presidente Lula foi lá, se encontraram, bateram uns fotos e tudo. É uma empresa que produz biocombustível de última geração. Então, imagina, a soja, né? Você usa a soja para, obviamente, criar um alimento. Depois usa o descarte para criar um alimento para a indústria do PET, né? Cachorro, caos. No Brasil tem 75 milhões de cachorros e gatos, então é muito interessante. Depois um descarte que sobra vai fazer glicerina, vai fazer sabão, vai fazer produtos químicos. Quando não tem mais nada que fazer, sobra aquela 20% de sujeira que até é um problema, onde vamos descartar isso? Essa empresa faz um biocombustível, um biodiesel que se pode colocar direto no motor do caminhão, direto no motor de um carro, limpa o filtro e coloca. A Mercedes está fazendo essa aplicação, saiu nos mídias. A empresa se chama B8, é uma empresa bem interessante que pode ensinar à Europa como fazer a transição energética. É uma empresa que está observando a Europa, já criando interessantes relações, inclusive com a Itália, porque tem uma tecnologia que na Europa ainda não tem. Eles achavam de fazer a transição energética com carro elétrico, mas não conseguiram. Investiram muito, se depararam que a matriz energética é suja na Europa, então, embora de dia a gente pode circular com carro elétrico, quando à noite coloca o carro elétrico na tomada, está absorvendo energia que vem de uma fonte, de uma matriz suja ou não limpa. No Brasil, não. Tem 85% de matriz limpa. Quando usa o carro elétrico, faz sentido à noite carregar. Na Europa, não. Então, o biocombustível de última geração é algo que para eles pode fazer diferença e nesse caso o Brasil vai ser o professor. Acho que raramente o Brasil ensina para fora o que fazer. Esse é um caso onde acho que o Brasil vai ser não o professor, o maestro da obra de arte. Graziano, pensando nesse momento de maior tensionamento e até uma crise de confiança envolvendo um dos principais parceiros comerciais do bloco europeu, qual a perspectiva de, assim como aconteceu com o Mercosul, a União Europeia dar vazão e se aproximar do ponto de vista comercial de outros blocos, de outros países, fechando acordos bilaterais, inclusive? Aconteceu com a Índia recentemente, está acontecendo
com outros blocos pontuais, porém, eu vejo só um problema. O acordo União Europeia-Mercosul, hoje é o 1º de maio, né? Estamos conseguindo aplicar o ITA, o ITA, né? Que é ligado existe um caso anterior, o acordo que a União Europeia fez com o Canadá, teve conflito com outros estados, teve o mesmo tema, a França, a Polônia não queriam aprovar esse acordo, e aí, digamos, eles descobriram que se poderia dividir em dois o acordo e aplicar a sua parte comercial. Por isso, o acordo União Europeia-Mercosul está funcionando a partir de hoje na parte comercial. Agora, quando a Europa fez o acordo com a Índia, é um acordo que não teve todo esse histórico que teve o Mercosul. Então, vai ter um tempo, um prazo para implementar muito mais longo. Ou seja, eles, embora assinaram um acordo, eles têm que definir quais são as best practices, porque tem diferença de lei, porque tem diferença de padrão, porque tem diferença de equilíbrio comercial, cláusula de salvaguardia. Então, assinar é uma coisa. É como dizer, eu vou plantar uma árvore agora, eu vou colocar água, quando é que eu vou tomar a sombra das árvores, né? Vai levar um tempo. Aqui, no caso do Mercosul, é como se fala, vai na praia, abrir o ombrellone, que se fala na Itália, e já está na sombra. Então, por quê? Porque há muitos anos que se está trabalhando a respeito. Então, os acordos são interessantes, mas o efeito que o acordo vai dar com essas novas negociações vai levar muito mais tempo. Conversei com o Graziano Messena, vice-presidente da Eurochambers Brasil. Graziano, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Um ótimo feriado para você. Eu que agradeço. Bom feriado, bom trabalho para vocês. Até mais.